Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 11 de fevereiro, terça-feira. Estamos lendo aqui João, o apóstolo, no seu Evangelho, capítulo 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Domingo próximo passado, na discussão na escola bíblica dominical sobre a identidade de Jesus, ou como diz os teólogos, a deidade de Jesus, ou seja, a divindade. Então atravessa todas aquelas ideias não, as verdades de que Jesus é 100% Deus, 100% humano, e, enfim, que vem numa construção ao longo do trimestre sobre o mistério da Trindade, sobre quem é a pessoa do Espírito, de como eles são coeternos, coiguais, enfim, tem todo esse trabalho de observação e muitos versículos apontam para o Deus Trino, né? E o que é claro para nós, que Jesus é Deus. E no meio da discussão, o professor falou algo que eu não estou aqui refutando, nem desprezando, nem dando nota, nada disso, mas me chamou a atenção. Ele falou uma coisa interessante, entre outras coisas interessantes. Ele disse que esse verso, exatamente, mas a todos quantos o receberam, aí ele perguntou, deu-lhes o poder ou deu-lhes o direito? Aí a classe respondeu, que é uma tradução que existe, deu-lhes o poder. Ele disse, é o poder que Jesus dá para a pessoa ir se tornando, né, no gerúndio. E eu fui atrás dessa ideia. Por quê? Porque na minha Bíblia foi traduzida, a King James foi traduzida a palavra direito. Então eu falei, assim, tem alguma coisa aí que eu quero olhar um pouquinho mais. Aí, para minha surpresa, ai, ai, as palavras vão mudando dependendo da tradução. Deu-lhes a honra, deu-lhes a autoridade, deu-lhes a graça, deu-lhes o privilégio de se tornarem filhos de Deus. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Qual é a palavra mais correta? O que o amado irmão falou lá é uma verdade, porque Cristo dá a autoridade ou o poder para uma dinâmica onde a pessoa vai sendo transformada, né? E, de fato, vai adquirindo a natureza de Deus. Vai imitando Jesus, vai se parecendo com o irmão mais velho, Jesus. E está tudo certo. Até que me caiu a ficha que o mais importante não é esse processo, digamos, inicial. Se é uma questão de privilégio, se é um direito, se é uma dinâmica, como o irmão explicou, um poder, né? O mais importante é o fato de nos tornarmos filhos de Deus, né? Pelo fato de crermos no seu nome. E, e isso é o mais importante. Isso é o mais importante porque a palavra segue dizendo os quais, ou seja, os que creram, a quem foi dado o direito, o poder, o privilégio, estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, ou seja, ninguém se tornou filho de Deus a partir do encontro humano, a partir de uma concepção. Ou seja, na nossa condição de filhos de Adão, como alguém usa essa expressão, e eu acho bonita. Na nossa condição humana, não somos mais, por causa de Gênesis capítulo 3, o homem caiu no pecado e todos nós temos nascido nesta condição de separação de Deus, de destituição da glória de Deus, de inimizade com Deus.
De maneira que não somos mais filhos, né? Geração de Deus, sim. Filhos no aspecto desta mesma criação, sim. Mas filhos de Deus, no sentido de ter a natureza de Deus, de ser parecido com o irmão mais velho, Jesus, né? E entenda isso, porque quando eu digo isso, também não estou dizendo que Jesus não seja Deus, né? Mas é uma expressão linda das Escrituras, que Jesus é o Filho unigênito, mas isso não significa que ele foi criado, né? Ele é Deus. Ah, e como é que a gente fica diante dessa palavra? A gente fica, mais uma vez, mergulhado na graça, porque é um privilégio, né? Ser chamado, ser feito filho de Deus. É uma ação graciosa, é um direito que a gente não tinha, né? É um poder que opera em nós de transformação diária para nos tornarmos filhos de Deus, filhos da luz, é tudo isso. Mas o mais importante é que não é uma obra humana, e entender que não é uma coisa natural, porque não depende da vontade da carne, nem da vontade do homem, nem da fala do homem, de quando o homem bate no peito e diz, eu sou filho de Deus, né? Então, tudo isso é possível. E o que o apóstolo João está falando? Está dizendo que é possível por causa de Deus, por causa da sua ação graciosa para conosco, por causa desta grande adoção que ele fez e nos tornou, portanto, filhos, né? Nos aceitou na sua família, não tem nenhum problema de nos chamar de filhos e não tem nenhum problema de que do sobrenome que está sobre nós, filhos de Deus, né? Ele não tem nenhum problema com isso. Antes, pelo contrário, é o seu prazer que nós fôssemos da família de Deus. Eu lembro as outras palavras de João lá na sua carta, quando ele escreveu: Vede, com grande caridade nos tem concedido o Pai, né? De sermos feitos, sermos chamados filhos de Deus. Deus nos abençoe a pensar nisso e é um privilégio, queridos. E se você, e porque você, né, é crente hoje, não foi da sua vontade, porque o ser humano na sua vontade não quer saber de Deus. Não foi e não é pela vontade de pai e de mãe, ou por alguma ascendência humana, né? Ancestralidade, não é direito adquirido no sentido de herança, né? Não, mas é tudo por causa de Deus. Deus nos chamou para a sua família, somos da família de Deus e ser chamado de filho de Deus da mesma forma como Jesus foi chamado naquela na sua encarnação, né? É para nós um privilégio. Deus te abençoe a pensar nestas coisas e a pensar também nesta relação possível com Deus como Pai. Não vou para aquele excesso de que alguns hinos falam, de sentar no colo do pai, de puxar a barba do pai. Não, não vou para esse lado. Mas uma relação, entendendo que Deus nos acolheu como filhos adotivos, aí sim. E o que o Senhor também nos concedeu é o seu Espírito Santo, que também é Deus, que faz com que as nossas orações sejam
mergulhadas nisto, a ponto de orarmos papai, né? Abba. E isso, quem somos nós, né? Da mesma forma como os judeus não admitiram quando Jesus disse que era filho de Deus, porque na consciência judaica era o mesmo que dizer eu sou igual a Deus, né? E nós hoje, quando também falamos que somos filhos de Deus, é que a gente está dizendo que tem a natureza de Deus. A natureza como o trabalhar do Espírito em nós, a ação santificadora do Espírito em nós. Quando falamos isso, tudo está implicado. Que Deus te abençoe a pensar nesse direito, nesse poder, nesse privilégio, mas também nessa responsabilidade de agir, de proceder como um filho de Deus. Que Deus, o nosso Pai, nos abençoe. Vamos orar. Pai, que o teu nome seja exaltado, magnificado para sempre. Obrigado por mais esse dia de vida que o Senhor nos concede. Que essa palavra encontre os teus filhos e que todos possam recordar destas verdades e te render graças ao Senhor, porque isso procede do teu coração, da tua vontade e nunca da nossa. Ora assim, no nome de Jesus. Amém.